Senhor presidente, senhores deputados, população que prestigia a nossa sessão. O assunto que me traz a esta tribuna, senhor presidente, primeiramente agradecendo a cedência de parte do tempo do deputado Rafael Tavares, é o assunto que motivou uma Assembleia Geral ontem dos municípios de Mato Grosso do Sul, na SomaSul, e que foi objeto da moção que fiz hoje aos parlamentares de Mato Grosso do Sul e aos ministros da Fazenda e do Planejamento. Todos nós sabemos, senhor presidente, que a vida acontece nos municípios. A maior parte das políticas públicas que dizem respeito a nós, cidadãos, elas são executadas pelos entes municipais, ou em parceria com o ente estadual e federal, ou com os recursos próprios que os municípios oferem através dos tributos por eles lançados. Aqui nesta casa nós temos alguns deputados que já exerceram o mandato de prefeito. Aqui está a deputada Amara, o deputado Rachioca, o deputado Pedro Pedrocian, que foi secretário de Finanças e conhece bem essa realidade. Mato Grosso do Sul, a grande maioria dos municípios são municípios com população abaixo de 30 mil habitantes. E esses municípios vivem, não exclusivamente, mas quase na totalidade da sua receita por conta do repasse da cota parte do ICMS e do repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. A maioria destes municípios, no máximo, atinge aí em torno de 20% da sua receita, com outros tributos que são aqueles de competência própria, como IPTU, ISS, taxas, alvarás e etc. Mas, basicamente, as duas fontes principais dos recursos municipais. E este ano, para nossa surpresa, e isso foi apresentado nos dados pela SomaSul, o repasse do FPM foi menor em praticamente todos os decênios dos 6 primeiros meses, aliás, até agosto, em relação ao ano de 2022, chegando a ponto de, em julho, ter sido 34% a menor do que julho do ano passado. E, em agosto, 23%. Não há, obviamente, município que faça milagre. Você faz um orçamento, faz uma previsão orçamentária, obviamente, dentro do que você arrecadou, colocando um adicional correspondente à inflação, mais ou menos assim, e você aprova um orçamento e, dentro do orçamento, você acaba administrando os recursos financeiros no ano subsequente. E os municípios tiveram, de contrapartida, uma elevação muito grande nas receitas. Tiveram que cumprir piso salarial do magistério, recomposição salarial dos seus servidores e lidam, e isso é importante aqui para todos nós, lidam com um represamento havido na saúde em função do problema da Covid até hoje. No período da Covid, além dos municípios receberem repasses chamados de transferência a fundo do governo federal, para fazer frente às despesas emergenciais, as outras comorbidades deixaram de existir praticamente do ponto de vista do atendimento. Não que elas deixaram de existir, elas ficaram represadas. Terminou a Covid, o volume de atendimento aumentou muito e o custo elevou. Tem municípios gastando aí cerca de 30% a 35% da sua receita com saúde. Mais a educação, que são as duas políticas públicas que demandam um investimento maior. Por isso, nós viemos aqui porque é esse clamor dos prefeitos. Ontem me ligaram, grande parte dos prefeitos com os quais eu tenho relacionamento, que a situação está difícil. Em alguns municípios, hoje, de madrugada, assistindo hora 1, prefeitos declarando greve do prefeito. Olha bem, lá no Nordeste, porque não tem. Os municípios do Nordeste vivem
quase que basicamente das transferências constitucionais, em especial do FPM. Então, é uma situação que beira a calamidade. Todos nós que estamos aqui moramos no município. Eu costumo dizer que Estado e União é um pouco de ficção jurídica, porque a parte, né, que nós temos e que executa essas ações inerentes a nós, cidadãos, no dia a dia, coleta de lixo, iluminação pública, conservação de via, saúde, o atendimento nas unidades básicas, ou seja, na UPAs e mesmo nos hospitais, é responsabilidade do município. E os municípios estão pedindo socorro. Há uma mobilização em vista, né, a nível de Brasília, para que seja agilizada a tramitação da PEC 25, que é de 2022, aumentando o FPM, o percentual. É bom que se diga que o FPM é composto por 23,5% da receita do imposto de renda e 23,5% da receita do IPI, que são 2 tributos lançados e arrecadados pelo governo federal. E parcela compõe o Fundo de Participação para os Municípios do país, cuja distribuição é feita através, feita aos estados, e cada município tem um percentual de participação dentro deste bolo. E este bolo caiu, no geral, afetou os municípios do Brasil inteiro. Portanto, afetou os serviços públicos oferecidos à sociedade. Então, é importante, nós fizemos aqui uma moção de apoio às reivindicações havidas e propostas pela SOMASUL, mas, de modo especial, a agilidade na tramitação e aprovação da PEC 25 de 2022. O que estabelece essa PEC? Aumentar 1,5% do FPM. Então, ao invés de ser 23,5%, que seja 25%. Com isso, tem um aumento significativo e que vai fazer com que os municípios tenham a possibilidade e os recursos necessários para arcar com as suas despesas mais essenciais, que é a folha de pagamento, que é o custeio. Sem contar, e um dos problemas apontados, que as emendas chamadas de emendas impositivas, que elas eram transferidas, ou que são transferidas, fundo a fundo, que as emendas da saúde, reduziram muito. Em Mato Grosso do Sul, a redução chega próximo a 200 milhões de reais, só das emendas impositivas, que são emendas na saúde, cujas transferências são feitas de fundo a fundo para custeio da saúde pública dos municípios. Então, o que está havendo? Um aumento significativo das despesas, de contrapartida, uma redução drástica nas receitas. Não é possível fazer mágica. Nós vamos começar a constatar, se não houver uma mudança disso, crises aí nos municípios de Mato Grosso do Sul, em especial nos pequenos municípios, que são a maioria no nosso estado, onde vive grande parcela da população sul-mato-grossense. Por isso, venho aqui fazer parte, usar, né, da tribuna desta casa para fazer esse alerta. É preciso que esta casa acompanhe, é preciso que esta casa esteja junto. Os problemas dos municípios são problemas do Estado, são problemas da nação e são problemas nossos, e que nós temos que ter a unidade necessária para conseguirmos estar contribuindo para que os municípios possam estar numa situação melhor, e isso, obviamente, depende do apoio que eles precisam, nesse momento, dos parlamentares desta Casa de Leis, e que, obviamente, tem relações estabelecidas com todos os prefeitos, com os vereadores, com os nossos municípios. Concedo a palavra, numa parte, à nobre deputada Mara Caseiro, que foi prefeita de Eldorado num dos mandatos, junto comigo, enquanto prefeito de Coxim. Eu me somo, deputado Júnior, a esse apoio aos municípios neste momento. Eu tenho recebido também pedidos, né, dos nossos prefeitos
para que a gente possa estar junto com eles, buscando uma forma de apoiá-los neste momento difícil que as prefeituras estão passando. Foi exatamente o que o senhor falou. As despesas aumentaram, né? E os recursos diminuíram, a receita diminuiu. E aí é impossível, muitas vezes, de cumprir com os compromissos assumidos. Inclusive, alguns prefeitos me disseram, eu até tinha um fundo de reserva, né? Porque é lógico que a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre preparado para essas quedas de receita, que é normal, né? Agora, mediante a uma contínua queda, muitos deles foram usando esse fundo de reserva para manter os compromissos e agora se sentem numa situação muito dificultosa, né? Então, eu acho que é providencial essa moção que Vossa Excelência fez, me somo, gostaria de assinar, e nós podemos chamar a atenção também do governo federal para que realmente faça um aporte maior na questão do FPM, que as duas receitas mais importantes dos municípios é o FPM e o ICMS, né? Então, nesse sentido, me somo a esse apoio que Vossa Excelência nos traz hoje na tribuna. Precisamos ajudar os municípios a manter os seus compromissos, porque é ali que a saúde acontece, é ali que os serviços urbanos acontecem, é ali que mora o cidadão. Agradeço e incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento, deputada Amara. E, ao finalizar, vou dar apenas um dado que me foi fornecido após um levantamento feito pela Assomasul, de que só no primeiro semestre, 49% dos nossos municípios, portanto, nós temos 79, provavelmente 39 municípios ficaram no vermelho já no primeiro semestre. A continuar a persistir essa mesma situação, nos próximos 2 e 3 meses, nós estaremos nos deparando com uma situação daí que beira o caos. Por isso, utilizar aqui da tribuna para fazer esse alerta. Deputado Roberto Racchiok, que também já foi prefeito de Nova Andradina, conhece bem essa questão, mas hoje é um momento, nós estamos vivendo um momento diferenciado em relação aos outros anos. Nós não vivenciamos a pandemia na administração, onde foram repassados recursos, sim, mas foram represadas todas as comorbidades. Hoje, você diminuiu o repasse do recurso, o represamento veio à tona, alguém tem que pagar essa conta, e, na verdade, está recaindo, dentre os entes públicos, aquele que é mais frágil, que são os municípios brasileiros e, de modo especial, os municípios de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.